E aí, galera, tudo bem? Ó, nós aqui outra vez. Vocês devem estar perguntando, mas ela não disse que as aulas seriam diferentes? Pois é, mas a da semana passada já foi, né, com o professor Tiago Ratz. Mas exatamente por isso, ou seja, as aulas do sistema positivo, elas não são completas, né? A gente precisa complementar esse conteúdo da unidade temática 11. Então, eu resolvi fazer essa complementação também para facilitar na execução das atividades e para vocês consultarem na hora de fazer a avaliação 3 que está chegando. Bom, vamos lá? Colégio Ari Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, Colégio Comércio Atlântico, Descravizados, complementação. A escravidão. O professor Tiago já tinha especificado isso, mas eu quero reforçar, porque isso aí é uma coisa muito importante. A palavra escravo vem do latim sclavus, que significa aquele que perde a liberdade, submetendo uma pessoa à posse, domínio de outra. Manter escravizados era uma prática comum na sociedade na região do Mediterrâneo durante a Antiguidade, né? Em Roma, Grécia, Egito. Indivíduos podiam se tornar escravos por meio de diversos motivos. Por ter se tornado prisioneiro de guerra, por dívidas ou por ter cometido algum crime. E na época de fome, por se oferecer como escravizado em troca de alimentos. Ao longo dos séculos, a escravidão foi praticada na Ásia, na Europa, na América e também na África. Nesse continente, ou seja, na África, tribos inteiras podiam ser submetidas e escravizadas por outras tribos, mas os indivíduos que perdiam a liberdade não eram vistos necessariamente como mercadoria, mas muitas vezes realizavam trabalhos qualificados na agricultura ou no artesanato, podendo até mesmo servir como guerreiros de seus senhores. Mas a partir do século XVI, intensifica-se o comércio de escravizados no continente africano, estimulado então pelo contato e pelo domínio de reinos europeus na região. Então, quando os europeus chegaram à África, né, através das grandes navegações, que encontraram as tribos submetidas às outras, eles viam que poderiam então pegar essas pessoas, esses seres humanos, e comercializar como objetos. Aí sim vem-se a noção de escravizado. Viagem na Calunga Grande, né? A viagem da África ao continente americano e demais continentes, onde esses seres humanos seriam então escravizados. Para os africanos, ser capturado, transformado em escravizados e embarcados em um navio com destino à América era sinônimo de morte. Os africanos escravizados não sabiam quando poderia ocorrer a partida do navio e muito menos para qual destino eles seriam levados. Eles não tinham a menor ideia do que ia acontecer. Os chamados navios negreiros eram adaptações de navios comerciais, então eles não foram construídos para transportar pessoas, e sim objetos de comercialização, não seres humanos. Os escravizados eram transportados em porões sem ventilação, as pessoas viajavam empilhadas e muitas vezes sem possibilidade de se esticar, de esticar as pernas ou mesmo sem se mexerem. Eram muitas pessoas num pequeno espaço. Então os africanos chamavam Calunga Grande o mar que levava para sempre os seus familiares, amigos, reis e guerreiros. E chamavam Calunga Pequena a terra que os recebia como semente, né? Porque eles chegavam na América, por exemplo, e ali eles procriavam com as suas famílias. Bom, descrevendo então o navio negreiro. A parte de cima, a gente vê aí na imagem, né? Tem uma falsa cobertura, tinha a altura de apenas 91 centímetros, veja bem, um espaço pequeno, menos de 1 metro,
né, na parte de cima. As condições de bordo, né, de dentro do navio, não havia banheiro, pouca ventilação, muitas pessoas em pouco espaço e os alimentos eram escassos, era muito pouco alimento para essas pessoas. As consequências, lógico, se essas pessoas vinham empilhadas, todas dentro de um mesmo lugar, não tinha banheiro, no lugar onde eles viajavam, eles faziam suas necessidades fisiológicas, apareciam evidentemente doenças e a morte por consequência dessas doenças. As viagens da África para a América tinham aproximadamente 3 meses de duração. E existia a falsa coberta, que era o porão. Estamos vendo aí a especificidade dos africanos sentados no porão. Existe inclusive um ditado, né? Para inglês ver. O que significa isso? Num dado momento da história do Brasil, quando foi proibida a escravidão, né, a vinda de escravos da África para o Brasil, os ingleses reprimiam então esse tráfico. E aí isso não aconteceu, os negros continuaram a vir para o Brasil ou para a América de uma maneira geral, mas quando recebiam a fiscalização dos ingleses, eles abriam essa parte do porão, que era falsa, e os negros todos caíam ao mar. E aí, quando os ingleses iam fiscalizar, o navio estava vazio, não tinha ninguém. Por isso, para inglês ver, né? Uma mentira, na verdade, né? Eles estavam lá se afogando no mar porque eles não poderiam estar executando esse tráfico. Como é possível observar na imagem, centenas de escravizados africanos ficavam empilhados em locais sem janela, sem ventilação, até receber uma alimentação insuficiente, pouca. Muitos deles não sobreviviam às péssimas condições da viagem. Por conta do elevado número de mortes, esses navios foram chamados de tumbeiros. Tumbeiros referente à tumba, né? O local onde as pessoas são enterradas. Se eram colocadas nesse lugar, provavelmente morreriam. Chegadas aos portos americanos. Ao chegarem à América, muitos africanos escravizados eram levados para a quarentena, a fim de se recuperarem da viagem. Outros que chegavam em melhor estado eram comercializados pouco tempo depois do desembarque. No Brasil, os principais portos receptores de escravizados se encontravam no Rio de Janeiro, no nosso famoso Cais do Valongo, em Salvador, em Recife e São Luís, no Maranhão. Nessas cidades existia um mercado de escravizados, onde as pessoas eram negociadas. A resistência, as condições terríveis às quais eram submetidos os africanos, não os impedia de resistir à escravidão, eles lutavam para mudar isso. Ao desembarcar na América, realizavam revoltas contra o escravismo, fundaram quilombos, né, comunidades onde eles se reuniam para habitar e preservar a sua cultura, reinventando, por exemplo, a religião, né, eles adaptaram, né, a religião católica, então substituindo seus deuses por figuras católicas, e muitos séculos lutaram pela liberdade e pela garantia de direitos iguais. Poeta dos escravos. Ao longo dessa unidade falamos sobre o comércio de escravizados. Aprendemos sobre os cativos, quanto eles sofreram maus tratos, passaram fome, foram retirados de suas famílias da sua terra natal para trabalhar nas colônias americanas. Observando o sofrimento e a dor, além da resistência contra a escravidão, que são marcas da nossa história, os porões fechados, úmidos, superlotados dos navios negreiros, é possível concluir que os traficantes europeus não carregavam apenas pessoas escravizadas, mas sim uma história de vida, saberes, culturas, saudades, choros e tristeza. Então, o poeta brasileiro abolicionista Castro Alves, que viveu do ano de 1847 a 1871, em seu poema Navio Negreiro, no trecho Tragédia do Mar, relata a situação a que milhares de africanos foram submetidos por séculos. Então, eu vou ler para vocês esse trecho.
Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelhadas o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferro estalar açoites. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras, crianças cujas bocas pretas, rega de sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrasadas, em ânsia a mágoas vãs. E rir-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz roldas espirais. Se o velho arqueja, se o chão rasveja, ouve-se gritos, o chicote estala, e voam-se mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora, dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outros cimantinos embrutece, cantam, geme e ri. No entanto, o capitão manda manobra e, após fitando o céu, se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai, rijo, chicote, marinheiros, fazei-vos mais dançar. E rir-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais, qual um sonho dantesco as sombrias voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então este trecho é do livro Navio Negreiro, de nosso grande poeta Castro Alves, um abolicionista que escreveu a tragédia do mar que transportava os escravos para o Brasil. E assim concluímos a nossa unidade temática 11.